perseguido, Jesus também foi caluniado, Jesus também foi jogado ao escândalo das pessoas ali da sociedade. Mas quando ele continuou a cumprir o seu ministério, diz a Bíblia que ele foi glorificado e está hoje à direita do Pai. E ele orou dizendo: Pai, glorifica-os, santifica-os em teu nome, porque assim como o Senhor me santificou, santifica-os para que sejamos perfeitos em unidade. Irmão, a igreja que é aplaudida pelo mundo é uma igreja morta, é uma igreja que não tem noção de Deus, sabe? A igreja que é amiga de tudo, que não prega mais o evangelho da verdade, que não prega, porque o evangelho, irmão, é a verdade, e a verdade incomoda quem vive na mentira. Quem vive na prática do pecado não aceita a luz, porque anda nas trevas. Mas quem anda na luz recebe a verdade de Deus. Entenderam? Por que a igreja foi perseguida? Porque a igreja não se curvava diante dos imperadores romanos. A igreja não se curvava diante da própria morte, nem nos coliseus, nem nas arenas com os leões, nem lutando com os gladiadores, mas eles davam o seu sangue, mas morriam, mas encontraram o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se fosse nos dias de hoje, nós estávamos lascados. O que vocês acham? Se fosse nos dias de hoje. Oi, irmãos, quando começou a pandemia, já começou a gente se afastar da igreja. É muito fácil servir a Deus quando está tudo bem. É muito fácil servir a Deus quando você ora e Deus responde na hora. É muito fácil servir a Deus quando você fala: Deus me dá isso, Deus vem te dar. Difícil servir a Deus é quando parece que Deus está mudo, quando não conseguimos ouvir a sua voz, quando parece que as coisas estão difíceis, quando você vê uma barreira na sua frente, uma muralha gigante na sua frente, quando você vê um gigante te afrontando, quando você vê as coisas difíceis. É difícil servir a Deus na hora da luta, mas quem é sincero com Deus está cumprindo o que está escrito na palavra de Deus. Aquele que guardou as palavras da minha testemunha, não rejeitou a minha voz, não me negou diante dos homens, de maneira nenhuma tirarei a sua parte do livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Tirarei o seu nome do livro da vida e sua parte da árvore da vida. Então, quem é fiel com Deus, Deus será fiel com ele. Então, vocês estão vendo que os 3 primeiros capítulos da Bíblia do Apocalipse fala respectivamente sobre as fases da igreja naquela época e nos dias atuais. A última igreja é a igreja de Laodiceia, que representa a nossa contemporaneidade, nossos momentos. Não vou falar que é a igreja de fronteira não, mas representa a igreja atual, a igreja de Jesus nos dias de hoje, em todos os lugares. Porque a igreja, irmão, não é a placa que está escrita ali. Uma pessoa sozinha não é igreja. A igreja é a comunidade, é um grupo de pessoas. Isso, não, todos podemos nos enquadrar em qualquer uma dessas igrejas aí. Todos nós. Nós podemos ser a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna. Eu expliquei aqui semana passada que Laodiceia era uma cidade luxuosa. A igreja é um modismo. A igreja é onde uma cidade que tinha muito recurso, todo mundo tinha dinheiro. Então o povo estava acomodado com luxo. E hoje é diferente. A nossa tecnologia, hoje nós temos tanta coisa boa, confortável, para nos prender dentro de casa, para não irmos fazer um evangelismo, para não irmos fazer uma visita, para não irmos orar por ninguém, para ficarmos na frente da televisão ou presos no celular. É tanta coisa
coisa que tem para nos deixar. Você não tira o pé da igreja, você continua um cristão, você continua um evangélico, você continua servindo a Deus, mas porém não com intensidade, não com fervor, não com calor. Passa a ser, não é frio porque não está lá no mundão, mas também não é fervoroso, não é quente porque não ora, não jejua, não lê Bíblia, não tem comprometimento, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso de amar ninguém, não perdoa ninguém, não ajuda ninguém, não abençoa ninguém. A igreja morna, é a igreja da atualidade, meus irmãos. A igreja da atualidade, eu não estou falando de nós aqui, mas nós também fazemos parte disso. Temos que tomar cuidado para que não venhamos ser como esta igreja de Laodiceia. E o interessante é que logo depois de Jesus alertar a respeito da igreja de Laodiceia, João entra na segunda fase da revelação. O capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó: e depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta. Olha para você. Não está escrito isso de qualquer maneira, de qualquer jeito, não está, não. Tem uma finalidade, tem um fundamento, este versículo primeiro aí. Ele fala depois dessas coisas. Quais são as coisas que ele estava falando? Da igreja morna, da igreja acomodada, da igreja que estava dormindo, como aquelas 5 virgens de Mateus capítulo 25, que tinha lâmpada, mas não tinha azeite, tinha a palavra em suas mãos, mas não tinha unção. A Bíblia diz, no Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, mas lâmpada sem azeite não acende. Então tem que ter azeite para acender, tem que ter combustível, tem que ter óleo. Como é que eu vou ter, pastor Fabrício, óleo na minha vida, um combustível na minha vida? Sabe qual é o combustível do crente? É jejum e oração, é joelho no chão, é boca no pó, é falar com Deus, é intimidade com Deus, é caminhar com Deus, e Deus caminhar com Ele. Quem anda com Jesus, Jesus anda com Ele. Quem vive com Jesus, Jesus vive dentro dele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É a igreja que tem o azeite, a igreja que tem o combustível da oração. Essa virá o noivo e achará ela preparada